Obrigada, Nina. É um prazer estar aqui para entender por que esse fórum é tão importante. Vamos voltar a 20 anos atrás. Nós tivemos dois eventos importantes. O fato, em face à globalização, que foi uma coisa nova no século XX, nós fomos divididos e separados. E depois do colapso da União Soviética, tivemos uma obrigação pelo planeta total. Uma coisa importante na globalização, na economia, que era muito importante na África, na América Latina, ah, foi criado em 1995 e foi a- o instrumento principal no mercado. Em Davos, o Fórum Econômico Mundial, e o WSF foi criado como uma oposição, e nós o nomeamos como o Fórum Mundial Social. E a importância era de mudar a estrutura política social. Na classe trabalhadora, as, uni as uniões dos trabalhadores eram vistas como uma coisa secundária. Ok, desculpe por isto. A cultura política foi baseada na horizontalidade, significando que a classe trabalhadora não era considerada muito importante e as partes não eram permitidas de se estabelecer dentro do Fórum Mundial Social, na hierarquia que existia no passado, nos movimentos sociais. Com a nova política social, ah, significava que nós somos individuais, nós somos representantes de uma organização. Hoje em dia, nos últimos anos, dois elementos mudaram. Uma coisa é que o multilateralismo nos anos 90 desapareceu. Era claro que para Trump, todas as instituições multilaterais não significavam nada, incluindo o Acordo de Paris, o clima, o, multilateralismo não funciona mais. As instituições ficaram totalmente paralisadas. E isto é importante para nós nos movimentos sociais, porque nós temos um inimigo comum, Davos, o MS, esses grandes eventos em Cancún, no WTO, a nossa capacidade
para manter atividades internacionais, é importante. A segunda coisa é que se nós olharmos para todos os novos movimentos sociais, a Primavera Árabe, há 10 anos atrás, e mais recentemente, em 2019, no mundo inteiro, nós tivemos movimentos sociais muito importantes no Chile, na América Latina, nos Estados Unidos, na África, em Hong Kong, tem tido muitos movimentos. Esses movimentos eram baseados não na organização, mas em indivíduos. Eles, participaram, tiveram uma participação muito importante. Muitos cidadãos foram sozinhos, sem serem mandados por uma organização, por uma NGO. Para organizar um fórum era muito mais complicado se não tiver um movimento para relacionar a este movimento. Eu vou acabar nesse tempo que eu tenho para lhe falar que em 2020 a pandemia mudou o mundo. Imagina, essa doença no mundo inteiro obrigou todos a pensar a um nível internacional. Nós precisamos saber o que está acontecendo em cada país, por como é que a pandemia tem sido controlada melhor em alguns lugares, como a Nova Zelândia, como na China, do que, por exemplo, nos Estados Unidos. O que devemos fazer? Queremos voltar ao mundo da maneira como ele era há muitos anos atrás? Não, porque a pandemia mostrou que a relação entre os humanos e a natureza tem que ser diferente. Durante a pandemia, nós, sentimos falta das pessoas que nós somos, próximos a ela, nossa família, nossos amigos, a nossa sociedade é baseada no relacionamento entre a sociedade e a natureza. Isso no mundo inteiro. E um fórum importante como este, ajuda a entender melhor, primeiro, o que aconteceu, mas também tenta sugerir alternativas para o mundo que nós conhecíamos há 10, 20 anos atrás. Muito obrigada pela atenção. Obrigada por respeitar o tempo. Se tiver alguma pergunta para o Cristóvão, porque ele fez umas perguntas interessantes, coloque as suas perguntas na caixinha do chat e manda para a gente, porque para que nós possamos mandar para o Cristóvão. Se possível, coloca o número do palestrante. Próxima é a Faesa Maia, ela é uma ativista, ela está envolvida em movimentos para água, educação na África do Sul desde 2011. Ela é organizadora e facilitadora em movimentos na África, na luta para a equalidade, para as terras. Ela é da África do Sul. Obrigada pela introdução. Alô, todo mundo, estão me ouvindo? Obrigada, é uma honra estar aqui. Eu sempre fico super nervosa sobre essas coisas. Eu sou de Cape Town, da cidade do Cabo. Vou explicar um pouco sobre o background, dar um background do que está acontecendo aqui. É uma das cidades menos equalitárias do mundo. A população pobre é muito grande, continua a crescer.
E as condições da classe trabalhadora, eles moram em casas muito pobres, habitação muito precária. Neste país, na cidade onde eu moro, a água é privatizada. S Há milhões de pessoas morando aqui, desempregados. Falam que no momento há um aumento de taxas, das taxas, e as taxas também vão causar mais sofrimento à classe trabalhadora. A Covid salientou o fracasso dos governadores, dos políticos. Por exemplo, a água, se você não puder pagar a água e a eletricidade, você só consegue receber 50% da eletricidade e da água, porque se você não puder pagar pela sua água, você você ainda está e você estará também, tendo dificuldades com sua eletricidade. A a organização do WSF é uma está é uma alternativa econômica para o mundo. E neste momento é isto exatamente que nós devemos estar pensando em fazer. Eh, Cabe a nós criar esta alternativa, e eu acho que é isso que o WSF está fazendo. Primeiro eu quero falar que é muito difícil ser uma mulher em condições de liderança, em movimentos sociais, o patriarcado está vivo. Quanto mais aprendemos que devemos desaprender algumas coisas. A patriarquia, isto isto é um tópico de muitas conversações, muitas conversas. As pessoas estão divididas pelas raças, alguns se identificam como negros, alguns se identificam. Nós estamos também divididos em jovens e adultos, a religião também, que tem um papel importante em nos dividir. Todos nós estamos brigando por migalhas. O capitalismo coloca os lucros na frente das pessoas. Nós estamos lutando em nossas próprias esquinas. Todos nós estamos fazendo um grande trabalho e pelas mesmas razões. A luta por habitação decente, por trabalhos decentes, por uma educação decente para as crianças. Então, não é nós não somos pessoas separadas, nós somos apenas organizados em legiões diferentes. Nós precisamos trabalhar juntos, os movimentos sociais, os as uniões, n estamos todos juntos nesta luta. Hoje eu posso ser um trabalhador, amanhã posso ser um patrão. Precisamos desenvolver a consciência política. É importante, entender por que esses problemas existem. O que está acontecendo em Cape Town, no momento é que o nosso governo parou de construir habitações populares. Todos eles
hã hã, mais dos jovens do que 14 não se qualificam para habitação popular, mas nós sabemos que isso não é verdade, e nós sabemos que as mulheres são mais vitimizadas. As mulheres são que elas cozinham, elas tomam conta das crianças, elas limpam. Um exemplo do que eu estou falando são as histórias. Nesta semana, em solidariedade, nós temos ido de casa em casa, temos fazendo passeatas, ah, com afastamento social. Estas entrevistas têm provado o que eu tenho dito. Em 350.000, ah, uma pessoa, ela teve ela foi ela foi despejada de sua casa, uma pessoa que eu entrevistei, outra não tinha água suficiente em sua casa, somente 350 litros de água, ah, são distribuídos para cada casa. Outra pessoa, outra mulher, ela pega água de uma de um de uma torneira pingando, de um cano pingando. Nós temos tem sido uma luta para conseguir água. Nós recebemos um aviso da cidade. Outra coisa, a água agora está no mercado financeiro. Então, companhias, empresas ricas, elas têm o direito à água, elas guardam a água para mais tarde, para quando for preciso, porque elas sabem o que é que elas estão fazendo com relação às mudanças climáticas. Então, elas querem controlar a água, porque quando chegar o momento, elas vão vender a água para nós. Então, o desafio é se organizar durante o Covid. A maioria dos trabalhadores, milhões de pessoas, na África do Sul estão desempregadas. Muitas coisas estão acontecendo online, mas as pessoas não têm acesso a telefone, elas não têm smartphone, elas não têm água, não têm eletricidade, não têm nenhum desses recursos, então não podem participar, então automaticamente são excluídas dessas conversas. Desculpa, passei do meu tempo. Sim, você passou do tempo. Desculpa, posso somente concluir? Ok, outra coisa são as questões sociais. Não temos a água, não temos sabão para lavar as mãos, para fazer esse trabalho na comunidade. Eu tenho uma lista curta do que nós pensamos que é fundamental para o movimento. Você pode mandar essa lista, coloca no site, porque aí todo mundo pode ver e lhe fazer perguntas se quiserem. Patriarquia dentro dos movimentos, patriarcado dentro dos movimentos. Agora nós temos Reni Serak, é um médico do Egito. Ele tem
ele é o coordenador do movimento de saúde da popular, responsável por vários movimentos, incluindo as vacinas, ativista social. Rani tem sido ativista eh, ah, nas áreas de saúde. Obrigada, Mina, está me ouvindo? Obrigada pelo convite. Duas questões sobre as quais eu quero falar rapidamente. E vou tentar dizer que quando um movimento social, hoje em dia, um movimento social é muito necessário, mais do que nunca, não somente para organizar as pessoas, mas para proporcionar solidariedade, ativismo comum e também para mobilizar as comunidades através do mundo, para fazer estratégias para ações comuns. Eu quero compartilhar uma, uma dessas estratégias é relacionada à Primavera Árabe. Depois da Primavera Árabe, que começou em 2011, os países que participaram nisso, havia dois tipos, com, com exceção da Tunísia e outro. Alguns deles entraram num conflito político muito profundo e ninguém sabe quando isso vai terminar. O segundo tipo são muito bem, ah, são, são, são muito bem organizados. A liderança deles é muito bem organizada. Por exemplo, no Egito, o Egito está muito pior do que estava antes. O nível de opressão, o nível de ditadura, nunca tínhamos visto isto antes no Egito. Na minha vida inteira, nós temos milhares de prisioneiros políticos no momento. Então, toda esta conversa sobre fundamentalismo, ah, Islã, tudo isso é a porcaria é uma conversa que não vale nada. Todo mundo pode ser preso imediatamente, até simplesmente por escrever no Facebook, se opor ao regime através de partidos políticos, é uma oposição e podem ser presos imediatamente. Há muitas pessoas ag- numa- na prisão, hoje em dia, há mais de 2 anos, sem julgamento. O problema é que não há apoio de outros países. No momento, havia uma hesitação da comunidade europeia e também dos Estados Unidos para apoiar esta ditadura. Agora eles estão cegos, eles estão apoiando o regime da maneira que é, porque o regime continua a fornecer, a proporcionar muitos compromissos para a comunidade internacional. Em além disso, o Oriente Médio ve- vende tudo
O Israel, por exemplo, está se preparando para ser uma potência econômica no Oriente Médio. Então, nos Emirados, no Sudão, no Marrocos, eles chamam isso de paz. Por exemplo, entre os Emirados e Israel nunca houve um conflito, mas na realidade eles estão querendo esquecer tudo. Nesses acordos, Israel está sendo visto como uma força econômica na região. Eu não estou falando sobre a área física de Israel. Isto, este é o primeiro ponto. O, o capitalismo neoliberal resolveu apoiar as ditaduras do Oriente Médio, porque é muito mais fácil ter controle das ditaduras do Oriente Médio do que ter conflito e guerras, e isto racionaliza a dominação das forças dominantes, mais do que ter democracia, que no Oriente Médio é muito perigosa para o neoliberalismo global. Qualquer tipo de democracia no Oriente Médio fará com que o Israel não continue do jeito que é no momento. Todos nós temos testemunhado a distribuição da vacina, ah, que tem tido muitas inequalidades, tem sido muito desigual. Isto é um resultado, não é a causa. A causa por trás disso é que a pesquisa e a inovação que estamos fazendo, os modos de produção, os, os acordos econômicos falidos, esses tipos de desigualdades continuam, são maior, é uma coisa maior do que quem está produzindo, quem está pagando por isso, todo mundo está pagando por isso. Nós estamos descobrindo que, por exemplo, a produção da vacina que tem sido financiada publicamente, há muitas coisas para falar sobre eles quando se trata deste sistema quebrado, falido. Estes exemplos, para mim, são muito importantes para racionalizar a importância da solidariedade global, trabalhar juntos, não somente para eventos mundiais, mas também entre eles, conectar as pessoas. No Oriente Médio, por exemplo, nós precisamos de muito ativismo. As pessoas que são líderes naturais durante as revoluções, que foram os líderes, eles estão ou presos ou estão fora do país, ou então eles estão silenciados. Não há escolha. Nós precisamos de uma solidariedade global, precisamos nos unir. Precisamos disto. Eu vou parar por aqui. Muito obrigada por organizar isto. Obrigada. Isto é um ponto muito importante que você fez.
que tipo de solidariedade internacional você acha que será, útil? Esta é uma pergunta para você responder depois. Eu vou agora chamar o Sérgio Bassoli será o próximo. Sérgio Bassoli é da União de Trabalhadores. Ele é o diretor de Nexus, espero que esteja pronunciando corretamente, Instituto Internacional, trabalhos, hã, sobre imigrantes, coordenador da Network Italiana para a Paz, e também participa do Fórum Social Internacional, Fórum Social Mundial. Obrigada. Eu preciso sair em breve para outro encontro sobre imigrantes. Obrigada, eu estou feliz e orgulhoso por estar aqui, porque é importante compartilhar nossos sentimentos. 20 anos são o suficiente para fazer uma avaliação breve. Sabe, no final das contas, eu eu quero compartilhar com vocês que a iniciativa do fórum é muito importante, mas não é o suficiente. Nós precisamos dar um passo à frente, colocar o fórum em ação. Nós vemos que os nossos inimigos, como alguém disse antes, é o neoliberalismo, são as grandes potências financeiras, as grandes potências, elas acham que elas têm o direito de serem as donas do planeta. E isso está produzindo inequalidade, desigualdades, e elas estão destruindo o planeta e causando guerras. Então não é suficiente nos reunirmos em fóruns globais, mas nossa prioridade agora é entender como nós podemos ser aliados, fortes aliados e com a unidade dos movimentos diferentes, pessoas indígenas, mulheres, crianças, etc., juntos, compartilhando um objetivo comum para mudar a narrativa. É um mundo que é possível. Precisamos de propostas a níveis locais, internacionais, pensar a níveis internacionais. Sem um plano de ação, sem ser proativos, seria muito difícil mudar alguma coisa concreta. As pessoas estão sofrendo. Esta é a minha mensagem simples. Eu estou representando aqui as uniões dos trabalhadores. Nós estamos trabalhando, estamos nestes com o objetivo de repensar a
a nossa aliança. Nós temos que entender por que, desde o começo, e Christopher mostrou isto muito bem, a história disto, porque muitos movimentos saíram, porque eles estão lutando sozinhos ou não estão muito interessados em formar alianças. Isto é uma questão que temos que responder. E só para terminar, nós estamos prontos como na União de Trabalhadores, temos que encontrar o tempo, temos que encontrar tempo e temos que construir ações. Obrigada. E eu estou contente em ser a nova face dessa aliança global. Obrigada. Obrigada. Você usou muito menos o tempo que você teria. Você gostaria de voltar para responder pergunta? Não. Eu vou tentar voltar, mas eu tenho que participar de outra reunião. Você falou sobre a solidariedade, e eu acho que a coisa mais importante que Christophe falou também é, é a, é a falta de um inimigo em comum é um problema. Então você precisa nos falar como é que podemos nos unir. O que eu estou falando seja um instrumento de uma mobilização extraordinária. Isto tem sido feito agora, é uma iniciativa. Tem alguma coisa errada com seu som, Pierre. Você está perdendo sua voz. Está melhor agora? Eu só estou falando que Sérgio é um instrumento em construir uma organização sindical para mobilização em maio em Singapura. Este é um formato para uma nova maneira de participar, tipos de ações que o WSF já faz juntos com a série de organizações. Talvez no final, Pierre, você compartilhou um link. É aqui onde podemos contactar esta mobilização. Tem um link que foi fornecido pelo Pierre, se vocês quiserem anotar, sobre estas mobilizações em Singapura. Agora vamos continuar. Agora o palestrante é Paul, Paul, porque ele tem que sair também. Paul de Vaca é um defensor de direitos humanos, ah, questões sobre atrocidades na Índia, na Ásia, ah, participa de movimentos contra a pobreza e direitos humanos. Ele é secretário de um movimento para
também participa de uma plataforma, para ajudar pessoas marginalizadas no mundo inteiro. Obrigada, Mina, por este espaço, por este webinar tão interessante. Eu vou direto ao ponto. Nós tivemos muitas discussões em 2001, nas quais participar nisso ou não, disso ou não. Você pode se lembrar, foi um tempo em que conferências aconteceram, nós estávamos entre, em dúvida em quanta energia colocar nisso. E finalmente resolvemos ir, e nós sentimos que isto era um fórum que tem um futuro. Quer dizer, muitos fóruns têm um espaço bem restringido, bem estreito, e questões que não são muito atraentes, em comunidades que são muito machistas nas suas mobilizações, nas suas articulações, mas nas comunidades em que nós representamos, aquelas pessoas, que são negras, que têm sido empurradas para a exclusão, têm sido excluídos e a contribuição deles tem sido negada. Então, quando eu tentei combater isto, ah, houve muita violência contra eles. Não estou falando somente sobre a mortalidade, mas durante um período de tempo, nós começamos a entender essas comunidades que são afetadas pela poluição, que é parte da África, da Ásia do Sul, mas temos comunidades em outros lugares, na Europa, da Irlanda até a Europa, ah, do leste, chamados de gypsies, de ciganos viajantes e outros nomes, eles têm sido criminalizados, têm sido excluídos. Temos também na África pessoas que têm sido marginalizadas, escravizadas, estas comunidades. E não é uma questão de raça, negros e brancos, mas há comunidades que têm sido empurradas para o trabalho manual, e às vezes elas são segregadas, são excluídas, elas são também afetadas pela, pelas intergerações. No Brasil, nós temos comunidades como as quilombolas, que têm sido escravizadas, mas que conseguiram se liberar, mas ainda estão enfrentando formas de exclusão. E pelos últimos 15 anos, nós temos tentado nos reunir, porque de uma maneira nós não somos reconhecidos como uma minoridade racial, como em alguns lugares eles são. Em alguns outros lugares, nós não somos considerados comunidades indígenas, minorias raciais. Então, nós nos chamamos de comunidades afetadas em discriminação por forma de trabalho, escravidão e também pela nossa descendência. Então, nós temos nos reunido,
tentando encontrar um espaço de movimento social para entender como estas estruturas podem têm que ser desmanteladas e, portanto, garantir que nós nos livramos das barreiras e potencializamos as contribuições que podemos dar. E quando o Faísca estava falando sobre as comunidades na África do Sul, quer seja sobre o problema da água, da terra, o salário, acesso aos recursos do Estado, a ao as verbas financeiras, todas essas comunidades têm sido excluídas. E o e alguns movimentos não têm espaço, algo apesar de que alguns deles têm constituído a maioria da força de trabalho. Então, com esta intenção, nos reunirmos e também para lançar as nossas demandas, quer seja nos aspectos sobre gênero, nós vemos muitas camadas de discriminação. Por exemplo, as mulheres dessas comunidades enfrentam discriminação. Então, precisamos nos organizar em um movimento no o o Fórum Mundial Social, ah, nó nós convidamos pessoas do continente da Ásia para participar, e no Fórum de Mumbai, muitas dessas comunidades participaram, e neste sentido, nós sentimos que o Fórum Mundial Social há um espaço. Nós não tivemos o tempo e a força para influenciar a governança do Fórum Mundial Social por várias razões. Eu acho que é porque nós se nós nos constituirmos, seria melhor para ver as maneiras pelas quais as comunidades têm sido negadas, cujas contribuições têm sido negligenciadas, nós temos que ter certeza de que elas podem participar e que suas contribuições possam ser reconhecidas e fortalecidas. A maior parte do tempo nós temos essa preocupação, como vocês podem entender, é que nós precisamos ter uma política, uma estrutura política quais são as políticas que devem ser implementadas. O Fórum Mundial Social, até até um certo modo, nós tendemos a ter menos recursos para sermos capazes de nos engajarmos, mas no futuro próximo, nós seremos capazes de compreender como podemos contribuir de acordo com as demandas. Este é um fórum muito importante para continuarmos essas conversas precisamos ter, e ter certeza de que, devemos nos conectar. Obrigada, Paul. Há uma dissonância, nos movimentos sociais de todo mundo e a contestação pelo poder político. Nós temos que nos engajar nesta luta pela força política para implementar políticas progressivas. E esta é uma questão
que muitos de nós nos afastamos, nós desafiamos do lado de fora para desmoronar o sistema, mas mesmo que nós no tiver se tivermos êxito nisso, ainda temos que criar alternativas, e é muito importante não prestar atenção à questão do poder, como podemos questioná-la, como podemos fazer com que o povo seja responsável por esse poder, quando ele receber esse poder. Ok, vou tentar responder as perguntas. A relação entre os grupos políticos e sociais, nós aqui decidimos não ter um partido político, mas para ser honesto, se você se lembrar do começo, há 20 anos atrás, havia de fato uma aliança entre os partidos da de esquerda e os fóruns políticos. Lá no Brasil, em Porto Alegre, naquela época, somente na Venezuela, com Chávez, tinha uma força política da esquerda, mas depois tivemos a vitória do Partido dos Trabalhadores no Brasil, e depois a vitória da esquerda na Bolívia, Equador, Paraguai, Chile, e aí chegou numa situação de que a América do Norte quase toda, a esquerda era líder do governo. Mas aí, ao mesmo tempo, uma contradição aconteceu. Primeiro, a a relação entre a ecologia e questões de desenvolvimento econômico. Então, algumas forças políticas resolveram usar o petróleo sem questionar o modo específico. Por exemplo, na Venezuela, quando o petróleo era 90% das exportações e do budget, do país. Hoje em dia, não há nenhuma mudanças. Esta contradição entre os problemas ecológicos e sociais, por exemplo, na Bolívia e no Equador, há muitos conflitos nessas questões. Todas aquelas aqueles poderes, mesmo se eles respeitarem as eleições, se não for uma ditadura, há um trabalho muito vertical, um o presidente da república era muito forte, e isso não deixou muito espaço para os movimentos sociais. Então eu acredito firmemente que uma das questões que temos que discutir hoje em dia é que tipo de política, não é só por ser da esquerda que você pode discutir, ah, as questões, políticas, religiosas, ecológicas. Isso não é só um problema na América Latina, mas é também na Europa, na África. Veja todos os problemas que nós temos tido, e para mim o desafio maior é este novo paradigma, uma nova visão para o futuro. Não podemos ser como eram há 14 anos atrás, pensando que só precisamos dar prioridade à economia. Veja os países considerados socialistas, eles mostraram que o problema mais importante hoje em dia é que tipo de esquerda nós queremos, que tipo de problemas nós temos. A segunda questão, nós estamos com pouco tempo aqui, é a capacidade de criar uma mobilização internacional, que é um pouco mais difícil hoje,
porque não nós temos um inimigo comum como tínhamos há 20 anos atrás, mas ao mesmo tempo a Primavera Árabe e mais recentemente em 2019 e neste ano, nas rebeliões, os movimentos, mostrou que as pessoas querem, hã, se mover juntos. Ah, o Fórum Mundial Social pode ser um desses espaços. Mesmo que nós não estamos na mesma situação que estávamos há 20 anos atrás, mas mas nós realmente precisamos renovar esse espaço internacional. Agora, você terá 3 minutos para comentar ou responder alguma discussão. Não não precisa ser alguma coisa diretamente, dirigida a você. Para mim, eu quero responder a pergunta sobre o espaço, se há espaço para internacionalização na África. Sim, com certeza. Para só poderemos derrotar o capitalismo internacionalmente, não individualmente. Eu só quero responder o que o camarada Mike falou sobre os partidos políticos. É um desafio muito grande para nós. Nós temos sido explorados pelos partidos políticos. Quando nós batemos nas portas, as pessoas perguntam logo de que partido político vocês pertencem. Elas não estão mais interessadas, elas perderam a fé nos partidos políticos. É muito demoralizante em termos de ah, se associar a qualquer partido político. Então, a alternativa continua ser absolutamente nós acreditamos que numa escala global as pessoas não serão capazes de atender às demandas do capitalismo. Agora, Rani vai responder, por favor, por 3 minutos. Obrigada, Mina. Eu deveria dizer que eu não tenho uma pergunta, uma resposta. Talvez eu tenha mais perguntas, principalmente baseado na experiência do Oriente Médio, o medo do que aconteceu na Primavera Árabe mostra que nós fomos criados para desafiar, ou aceitar as imposições políticas. Em outras palavras, ocupar, estar nas ruas e tornar-se um instrumento de mudança. Isto foi um medo muito grande que poderia ser exportado para o exterior. Então, no momento, se você olhar para o Egito, por exemplo, é um exemplo no qual eu posso pensar de um mo as pessoas não podem ir às ruas, as pessoas seriam mortas imediatamente. Eles eles não vão esperar para ter as multidões nas ruas para impor as mudanças. Então qual a solução? É um suporte, um apoio do lado de fora do país, que vão proporcionar a parar com essa opressão imediatamente. A ideia aqui construir uma solidariedade, mobilização e tentar mobilizar as pessoas para fazer essas mudanças de uma maneira
pacífica. Como podemos proporcionar essas mudanças? Isto tornou-se a grande questão. Isto se aplica a outras coisas, como a vacina, por exemplo. Há essas regulações internacionais, algumas pessoas vão ser vacinadas, mas a maioria das pessoas não serão ou precisam esperar, e as regulações vão continuar. Então, repetindo, um movimento pacífico e tentar mudar, começando da base. Quanto tempo é necessário? Para mim, parece que nós precisamos não usar espaços que já estão desenvolvidos, mas eu não sei como criar novos espaços para o movimento, mas para usar espaços que já estão disponíveis por esses regimes capitalistas não é o suficiente. Mesmo usar as mídias sociais no momento não é suficiente. No começo era útil, mas no momento não é o suficiente. As pessoas podem falar nas mídias sociais, nas redes sociais, só para se aliviarem um pouco, mas não vão efetuar nenhuma mudança. E as pessoas serão presas imediatamente em alguns lugares. Então, sinto muito, eu não posso oferecer soluções no momento, mas eu realmente sinto que nós estamos numa posição em que precisamos encontrar métodos e talvez aprender com a história, com o que aconteceu antes, porque é um mundo em mudança. E nós estamos de volta ao mesmo ponto, movimentos pacíficos, mobilização, começando das ruas, não é sempre, não está sempre proporcionando mudanças, porque as regras são muito diferentes. Nós podemos ser pacíficos nas ruas, mas seremos confrontados com armas. Nós não temos a liberdade de espaço. Obrigada, Mina. Ok, Mina, essas conversas são Eu acho que isso é importantes. muito importante. Eu estou apenas respondendo e fazendo uma pergunta. Eu acho que o Fórum Global Mundial não ignorou. E o projeto é que nós temos muitas minorias raciais também, como grupos. Não temos grupos usando este espaço de movimentos Eu acho que é sociais. importante que o movimento, eu acho que alguns movimentos de base, nós ainda não tivemos os recursos para participar, por questão do tempo ou da energia para fazer isso. Ou eu acho que não há nenhum problema consciente, mas eu acho que não houve nenhum esforço. Eu acho que como quem é a entidade que está trabalhando nisso, ou então estimular a participação, ou abrir isso. Provavelmente nós também temos que ver as comunidades e a identidade e as entidades baseadas nesse tipo de identidade. E como isso pode ser feito? E qual é o impacto positivo e como podemos fazer isso acontecer e garantir que nós também podemos lidar com esse tipo de problema. Mas isso tem que ser um processo bem
consciente. E acho que isso não vai acontecer por si só. Obrigado. Obrigada, Paulo. Talvez o que devamos fazer é ver se podemos criar um espaço particular, e nós queremos também entrar em contato com o movimento Black Lives Matter ou Vidas Negras Importam, mas não podemos, não conseguimos fazer contato. Falamos com as pessoas nos Estados Unidos, mas nós não conhecemos as pessoas que são relevantes para procurar, mesmo os ativistas. Talvez se pudéssemos de verdade construir as pontes de alguns movimentos desse tipo, para trocar experiências, ou então há vários conflitos envolvidos. Então eu passo de novo para você, Mônica. Maravilhosos, muito pacientes, e fizeram um trabalho maravilhoso. Estamos muito agradecidos e esperamos que vocês possam nos apoiar nos próximos eventos. Obrigado pelos palestrantes, aqueles que ainda estão conosco. E nós vemos isso como um diálogo contínuo, nós não vamos parar esse diálogo. Nós tivemos várias discussões e traremos essas discussões para outros debates que nós queremos construir em cima dessas questões que já discutimos, e nós esperamos que possamos fazer isso, na verdade, na medida que nos conectamos mais e mais. Uma das questões que surgiram hoje é a necessidade de mais discussões e mais entendimentos sobre como criar essa cadeia de solidariedade. Não é apenas entrar em ação, porque todo mundo aqui está em ação em algum nível, em vários países, em vários setores que todos estão envolvidos. Como desenvolver essa solidariedade? As pessoas veem um ponto do como a solidariedade pode ajudar e como pode ajudar a todos. E a segunda questão, quais são todas as bases de notícias? Eu estou falando não em espaços antigos, talvez temos que criar espaços novos, fora disso, como o Christopher falou, de novos tipos de organizações, e novas estruturas e novas prioridades. Talvez maneiras mais complexas de enxergar as coisas. E também para avaliar questões importantes que surgiram. Eu estou falando muito rápido? Então, vamos marcar outra reunião e dar prosseguimento a essa reunião. Eu queria perguntar ao Mike se ele gostaria de falar algo, ou alguém mais aqui do Forum Connect, se gostaria de falar. Sim, eu gostaria de falar. Pierre, por favor. Eu gostaria de falar que essa discussão interessante também ecoa no sentido de introduzir um novo tipo de participação no fórum social dessa edição, que é próximo das atividades que são diálogos. Também isso pode ser com diálogos, com ações ou sem ações. Há outro formato de participação, que são as iniciativas, que é especificamente o tipo de ação. E que tipo de ação, como o Mike falou, construir um espaço de solidariedade. Isso faz parte de uma ação. Isso é algo que seja algo público e que tenha um plano de ação e algo que seja visível e que possa ser organizado como datas específicas e participantes e organizações que pudessem também se unir a esse movimento. Isso torna o fórum projetado em direção à base. O fórum, no momento, é um evento. E aí ele pode projetar essas iniciativas e projetar ações também no futuro. E por isso é que ele se chama Ágora do Futuro. E o futuro inclui a diversidade em vários tipos de articulação. Então, é uma tentativa formal de dar um tipo de visibilidade nesses esforços de responder a questões muito profundas,
no nosso webinar que tipo de espaço e que tipo de solidariedade nós vamos promover ou vamos construir. Eu só queria destacar esses pontos. Então, agora, quando você for ao fórum, que você não tenha apenas atividades, mas você também pode propor ou formular ações a serem articuladas. Muito obrigada, Pierre. Eu só queria lembrar de novo que essa é uma série, nós vamos fazer outras séries com esse mesmo tema, então nós voltaremos a discutir esse assunto. Mike? Muito obrigada, Mina. Então, falando sobre como ativista na Aliança Internacional, há uma grande disjunção aqui nas raízes do movimento, nos ativismo para um mundo melhor e também na Aliança Internacional. Muitas atividades. O que falta aqui é algo aqui no meio dessas duas pontas do movimento raiz e do movimento internacional. E também ver algo em nível local. E aí, falando de novo sobre solidariedade, como Pierre disse, nós precisamos de alianças internacionais, nós teremos iniciativas que é o mundo internacional de inhabitants, que acontece de 2 a 3 semanas, para ativistas que estão alinhados ao movimento internacional. Isso não é algo partidário. Então, agora no sábado, essa semana, nós teremos o 4º Inhabitant Alliance Internacional, que as pessoas vão discutir várias questões, e também para focar nesse movimento internacional, nessa necessidade do internacionalismo, e substancialmente ver os níveis regionais também dessas questões. Então, eu venho fazer aqui um apelo para o contínuo internacionalismo. Não vamos ficar presos em nossas caixinhas, ou em Madagascar, ou em qualquer outro lugar. Nós somos cidadãos globais, nosso movimento é global, então temos que agir globalmente. Muito obrigada. E, finalmente, um agradecimento aos intérpretes. Foi bem complicado hoje, e eu agradeço. Eles são fantásticos e eu gostaria de agradecer. Muito obrigada. Então, vejo vocês muito em breve. Muito obrigado. Até logo.